10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Ótima terça-feira a todos e fique ligado com a gente, porque agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a gente começa falando sobre saúde, porque o Brasil já registrou mais de 390 mortes por dengue neste ano. Os casos da doença já passam de 1,5 milhão. O painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde apontava na noite de ontem 391 mortes por dengue desde janeiro. De acordo com o levantamento, os casos prováveis da doença chegaram a 1.538.000 e a 854 mortes em investigação. Entre os casos prováveis, 55,5% são de mulheres e 44,5% de homens. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue respondendo pelo maior número de ocorrências de dengue no país, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis entre os estados, com mais de 513 mil. Em seguida estão São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Quando se considera o coeficiente de incidência, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, com 4.865 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais. A explosão de casos de dengue fez com que pelo menos 8 unidades da federação decretassem emergência em saúde pública. Acre, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. A medida facilita acesso a recursos federais e agiliza processos voltados ao combate da doença. Vem aí mais um período de calorão. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que as temperaturas poderão ficar pelo menos 5 graus acima da média, isso em pelo menos 5 estados do país. Quando as temperaturas previstas ficam pelo menos 3 graus acima da média histórica para determinado período do ano, estamos diante de uma onda de calor. Fenômeno que deve atingir essa semana São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e parte da Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Esses estados, os termômetros devem ficar entre 3 e 5 graus acima da média. Mas a situação é ainda mais preocupante no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Para essas localidades, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para a onda de calor, já que as temperaturas podem ultrapassar os 5 graus acima da média a partir do meio da semana. A alta na temperatura é resultado de um fenômeno que se forma desde a semana passada em países vizinhos ao Brasil. Um sistema de alta pressão nos níveis médios da atmosfera favoreceram a manutenção do ar quente, que ganhou força no norte da Argentina e no Chaco Paraguaio, uma região semiárida que fica na fronteira com o Brasil aqui em Mato Grosso do Sul. Essa condição dificultou a formação de nuvens carregadas, deixando o clima seco e promovendo o aquecimento gradual que agora atinge essas regiões brasileiras. O mês de março é marcado pela transição entre o verão e o outono, que começa no dia 20 de março. Esse período de mudança nas estações é marcada geralmente pela diminuição gradual da temperatura, o que é esperado somente para a semana que vem. E está chegando a hora de declarar o imposto de renda. A Receita Federal vai liberar na manhã de hoje o download do programa. O envio só poderá ser feito a partir de sexta-feira. Basta entrar no site gov.br para adiantar a declaração pré-preenchida e conferir se falta algum documento para incluir. A Receita espera receber 43 milhões de declarações este ano. O prazo para o envio vai até o dia 31 de maio, mas entregar com antecedência é sempre recomendado. E nos destaques internacionais, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, renunciou. Em um vídeo publicado nas redes sociais do governo, o político aceita renunciar e ceder o poder a um governo de transição no país caribenho. A notícia tinha sido adiantada pela Comunidade do Caribe, que reuniu seus membros e os Estados Unidos na Jamaica para discutir a crise no Haiti, que enfrenta uma onda de violência e uma crise de governabilidade. A reunião terminou com um acordo que estabelece a criação de um conselho presidencial transitório, composto por 7 membros votantes e 2 observadores não votantes.
Os Estados Unidos também anunciaram uma ajuda financeira ao país de 133 milhões de dólares. O primeiro-ministro Ariel Henry, que deveria ter deixado o poder em fevereiro, foi muito questionado no país, onde gangues e parte da população exigiam sua demissão. Ele estava no Quênia para falar sobre a missão de segurança internacional quando eclodiu a atual onda de violência. Desde então, ele não conseguiu retornar ao Haiti e viajou para Porto Rico depois que a vizinha República Dominicana negou sua entrada. As gangues atacam há dias locais estratégicos, como o Palácio Presidencial, delegacias e prisões, sem que a polícia sobrecarregada consiga detê-las. Os Estados Unidos e a União Europeia evacuaram o seu pessoal de Porto Príncipe. A dívida pública da América Latina e do Caribe diminuiu entre 2020 e 2023, chegando próximo dos níveis pré-pandemia. O dado foi revelado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A instituição afirmou que a redução é devido aos esforços de ajuste fiscal na região. A dívida pública teve uma redução de 11 pontos percentuais em relação ao Produto Interno Bruto, passando de 71% em 2020 para 66% em 2021. Em 2022, caiu para 62% e em 2023 chegou a 60%. No ano passado, a redução foi menor devido a um crescimento menor do PIB, principalmente nas economias dependentes do turismo. Em 2023, o El Niño teve um impacto considerável em toda a América Latina e o Caribe, e a previsão é que as repercussões continuem em 2024, porque, para além dos efeitos meteorológicos, afeta adversamente as condições fiscais, limita o crescimento econômico e aumenta a inflação, afirma o BID. O banco prevê que o El Niño possa dar lugar a um aumento de 3% da dívida como percentual do PIB em 3 anos. Os países da União Europeia chegaram a um acordo político sobre a lei para regulamentar as condições de trabalho nas plataformas digitais. O comissário europeu de Trabalho e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, afirmou na Rede X que hoje é um dia transcendental para as pessoas que trabalham nessas plataformas. O acordo definido, apesar da resistência de 2 pesos pesados do bloco, França e Alemanha, agora deverá ser submetido ao voto no Parlamento Europeu, onde a ideia de regular o trabalho nas plataformas digitais tem forte apoio. A discussão no bloco iniciou em 2021 para regulamentar a multiplicação de opções de trabalho em plataformas independentes, seja de transporte de passageiros ou de entregas de comida. O caso voltou à agenda de uma reunião nesta segunda-feira dos ministros do Trabalho e Emprego da União Europeia e finalmente as partes selaram um acordo. Mas o acordo alcançado nesta segunda deixará que cada país determine os seus critérios para que um trabalhador autônomo seja reclassificado como empregado da empresa para a qual presta seus serviços. A MOVE, União Europeia, a associação de lobby que representa empresas de transporte como a Uber e Bolt, expressou seu descontentamento com o acordo anunciado nesta segunda. Por sua vez, a Uber pediu aos estados da União Europeia que introduzam leis de alcance nacional. Chega ao fim essa edição. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.